Fala sobre um meia palmeirense que tem encantado o mundo. Tem ex-jogador do Palmeiras sendo negociado em Portugal, o que vai garantir dinheiro ao Verdão. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A Copa ainda nem começou, mas já tem jogador do Palmeiras deixando excelente impressão. John Arias fez os 2 gols da vitória da Colômbia contra a Jordânia no último amistoso antes da Copa do Mundo. Vitória por 2-0 e o Arias repetindo 2 gols que havia feito antes de se apresentar à seleção do seu país. Na vitória do Palmeiras por 4-1 contra o Júnior Barranquilla, o Arias também havia balançado as redes 2 vezes. 4 gols nos últimos 2 jogos, ele foi poupado. Do amistoso da Colômbia contra a Costa Rica, é titular absoluto da seleção de seu país e dá para dizer que é uma das maiores esperanças do torcedor colombiano. Um dos mais apaixonados e que mais marcam presenças pelas Copas do Mundo pelo planeta. Você pode reparar que tem jogo da Colômbia em Copa do Mundo em qualquer parte do mundo e a parte amarela da torcida colombiana é sempre muito presente. Arias, que foi comprado pelo Verdão por 25 milhões de euros junto ao Wolverhampton, com a camisa alviverde, são 34 jogos, 11 gols e 3 assistências. 25 milhões de euros foi quanto o Palmeiras investiu. Curioso é que o Wolverhampton, rebaixado para a segunda divisão do futebol inglês, havia o comprado do Fluminense por 17 milhões de euros, mesmo tendo tido um jogador por só 6 meses, no momento de baixa do time no futebol inglês, e o Wolverhampton ainda conseguiu ter um lucro de 8 milhões de euros. Hoje o Transfer Market aponta o John Arias avaliado em 15 milhões de euros. Tenho certeza que o Palmeiras nem senta à mesa para conversar pelo atleta por cifras inferiores a 30 milhões de euros. Arthur, eu conversei com o Pelaipe, nem preciso chamá-lo de novo. É assim, ó, o Pelaipe gosta muito do Arthur. E pelo Pelaipe vai haver uma força-tarefa pela permanência do Arthur. Mas dá para dizer, Belto, que o Pelaipe não tem muita companhia nessa predileção pelo Arthur. E aí eu vou explicar. A avaliação de muita gente dentro do Grêmio é de que o custo-benefício do Arthur não é bom. O cara ganha na casa dos 2 milhões de reais por mês, tem 5 milhões de euros de dívida da Juventus, que já passaram, e mais 5 milhões de euros desse último ano de contrato. Para que a Juventus rescindisse com o Arthur, na teoria o Grêmio precisaria assumir esses 2 compromissos, de 5 milhões de euros que passaram e de 5 milhões de euros que ainda estão por vencer. E o Grêmio disse, não, esquece, menor chance. Tá? O Luiz Castro nem gosta muito da função do segundo volante, que é a do Arthur, até por isso o Arthur tem atuado meio que improvisado, é um modo de dizer, mas como um primeiro volante, né? E existe uma preocupação lá no Grêmio de que ele possa pintar no outro clube brasileiro. O Fluminense já fez contato com o staff do Arthur, mas não conseguiu avançar, e ele tem sido especulado, não passou de especulação em Flamengo, em Cruzeiro e Palmeiras, tá? Vamos ter que aguardar mais um pouquinho para entender como é que vai funcionar, mas, cara, eu acho que seria uma baita perda. O Arthur é muito bom jogador, enorme dedicação, e aqui vem um ponto talvez mais importante. Pelo Arthur, a ideia é repetir meio que a carreira do Jeromel e ficar até a aposentadoria, só jogar no Grêmio, enfim. Gilson Almeida. Boa noite, Nicola. Com a lesão do Jefité, alguma novidade do Palmeiras? Percebi que os bastidores estão meio quietos. Gilson, a verdade é que o Palmeiras não fará grandes movimentos nessa janela. Vamos lá, Nino, praticamente descartado, tá? Até numa live, coisa de 10, 15 dias atrás, eu mandei mensagem para uma pessoa do Palmeiras, falei, vocês desistiram do Nino? A resposta foi não, mas não está avançando. É que o Zenit insiste em 15 milhões de euros, e o Palmeiras não vai gastar 15 milhões de euros no Nino, depois de ter comprado o Barbosa por 20 milhões de reais. Então, dá para dizer que o Nino ficou muito frio. Sobre Danilo, o Palmeiras chegou, antes da Copa começar, a oferecer 20 milhões de euros, com uma perspectiva de aumento, de melhoria. E o Botafogo, e especialmente o Bertolucci, que é um empresário do Danilo, disseram, não é hora de falar sobre isso. Ele vai para a Copa, a gente entende que na Copa eles podem se valorizar, e depois, eventualmente, a gente conversa. Então, o Danilo está meio que em stand-by. O Palmeiras vai ao mercado para contratar jogadores e se perder atletas, tá? Perde o Flaco Lopes, o Flaco vai para o Atlético de Madrid, ainda não há uma proposta oficial, mas digamos que ela chegue, 40 milhões de euros, vende. Aí o Palmeiras vai atrás de um jogador para substituí-lo. O Palmeiras perde o Alan, vai atrás de um jogador para substituí-lo. Óbvio que gastando menos do que quando vende. Vende o Flaco por 40,
vai tentar buscar alguém de 10, 12, 15, até porque é essa diferença que vai fazer com que a roda no Palmeiras continue girando. Mas você, torcedor alviverde, não deve esperar por grandes contratações. A verdade é que Flamengo e Palmeiras entendem que já tem bons elencos à disposição. Faltam ajustes. E os dois estão atentos à oportunidade. Oportunidade de mercado, como, por exemplo, o Danilo. Como, por exemplo, o Almada. Se o Almada decide vir para o Brasil, os dois vão brigar para contratar o Almada. Mas são casos específicos, tá? Martini, qual o que você acha da volta do Nino? Volta ou não para o Fluminense? Ótimo programa. Paulão, para o Palmeiras, não. Para o Fluminense está difícil, tá? O Fluminense fez uma primeira proposta, a contraproposta do Zenit veio alta, bem acima dos valores que o Fluminense pretende gastar. O Flu vendeu por 5. Hoje, 3 anos mais velho, o Nino vale, de acordo com o Zenit, 15. 5 milhões de euros para 15 milhões de euros. E para piorar, além de pedir esses 15 milhões de euros, o Zenit ainda exige um parcelamento bem pequeno, ele quer a grana quase toda à vista. Tá difícil, tá? Por mais que o Nino queira voltar ao Brasil, e ele de fato quer, porque tem um filho com autismo e ele entende que o tratamento lá, que o atendimento lá pro filho autista, a assistência não é tão boa, enfim. Você deixando o seu like. O Lucas Silva pedindo para falar sobre o Palmeiras. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Rafael Veiga. O Rafael Veiga foi emprestado pro América do México a pedido do André Jardine. Vocês devem ter acompanhado nos últimos dias, o André Jardine optou por deixar o América do México. Ou seja, a situação do Jardine a partir de agora, do Veiga, a partir de agora, ela fica meio indefinida, né? Não dá para imaginar que ele seja devolvido, embora ele é meio criticado lá no futebol mexicano, não tá com muito moral lá. Mas o Palmeiras eventualmente pode tentar usar o Veiga como uma moeda de troca para alguma outra negociação. Contei para vocês outro dia que o Palmeiras ainda busca 273 milhões de reais com transferências de atletas. Podemos tirar mais 7 milhões e meio de reais desse número. Tudo porque Gabriel Silva está trocando o Santa Clara pelo Braga, ambos clubes portugueses. Gabriel Silva, atleta formado na base do Palmeiras, chegou a ser importante no time sub-20 e acabou negociado com o Santa Clara. Temporada passada, no futebol português, de 37 jogos, 10 gols e uma assistência. Chegaram a especular que o Gabriel poderia se mudar para o Sport e, no final das contas, operação fechada com o Braga, 3 milhões e meio de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus por 80% dos direitos econômicos. Quando o Palmeiras vendeu o Gabriel Silva para o Santa Clara, ficou combinado que 50% do lucro seria dividido. O Palmeiras havia o vendido para o Santa Clara por 1 milhão de euros, ou seja, o lucro nessa operação de 3 milhões e meio de euros é de 2,5 milhões de euros, com o Palmeiras ficando com 1 milhão 250 mil euros. A gente está falando de mais ou menos 7 milhões e meio de reais, e olha que nessa conta nem estou colocando o percentual do mecanismo de solidariedade, aquela cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. O Gabriel Silva tem potencial para continuar rendendo e, se performar bem no Braga, deve alçar voos maiores. O Palmeiras segue no mercado em busca de contratações, mas mais do que isso de vendas, até porque essa necessidade alta de conseguir obtenção de venda de atletas para bancar a projeção orçamentária de 400 milhões de reais ainda é um problema. Só para completar de vez em relação ao Palmeiras, já havia contado para vocês que o zagueiro Nino está descartado pelo Verdão. Atleta que foi alvo do Palmeiras, houve um acordo entre Palmeiras e Nino no início da temporada, mas diante da insistência do Zenit em uma operação de 15 milhões de euros, o negócio está desfeito. E o Palmeiras arrecadou 25% a menos do que o previsto nesses primeiros 4 meses do ano, quando o assunto foi bilheteria. No planejamento orçamentário do Verdão estava prevista a arrecadação de 19 milhões e 900 mil reais com ingressos. Acontece que o Palmeiras ficou em 14 milhões e 600 mil, um prejuízo, uma perda de 5 milhões e 300 mil reais que vão precisar ser recuperados ao longo do segundo semestre. O que explica essa diferença? O Palmeiras precisou jogar 11 vezes na Arena Barueri ao longo do primeiro semestre, tudo por causa da troca do gramado e também por conta da realização de alguns shows. E a Arena Barueri, de fato, isso é muito óbvio, não caiu no gosto do torcedor palmeirense. Qualquer jogo por lá, e a média de receita é muito menor, além também do público presente. O Palmeiras imagina ser capaz de faturar 62 milhões de reais com bilheteria e receitas relacionadas a jogos na temporada de 2026. Vai haver necessidade de uma bela escalonagem,
um crescimento grande nesse segundo semestre para que essa meta seja alcançada, com a importante observação de que outros jogos ao longo do ano serão repassados para a Arena Barueri por causa da realização de shows. E tem lateral do Palmeiras passando por cirurgia. Jefté teve que operar nesse domingo por conta de um problema no menisco. Você não deve ter entendido nada, né? Os caras estão de férias e o Jefté se machucou no período de férias? Não, não foi bem assim. Quero te contar em detalhes. No último jogo antes da pausa para a Copa, contra a Chapecoense, o Jefté sofreu uma torção no joelho. Acontece que ele nem conseguiu dar muita atenção a esse problema porque no dia seguinte foi à maternidade com a sua esposa para ganhar seu filho. Nesse dia, nessa segunda-feira da maternidade, ele sentiu muitas dores no joelho e comunicou ao pessoal do Palmeiras. Acontece que por conta de todo esse envolvimento com o filho, ele só foi passar por exames que apontaram um problema no menisco dias depois. E a opção do departamento médico do Palmeiras foi da realização de uma cirurgia ao longo desse domingo para a sutura do menisco. Nem é o procedimento mais natural, muitas vezes o menisco é retirado e a recuperação acontece em mais ou menos um mês. Com a sutura do menisco, você garante uma vida mais longa para o atleta, no que diz respeito à condição profissional. Mas o tempo de recuperação aumenta de 4 a 6 meses. Dessa maneira, dá para imaginar que o Palmeiras não tenha mais o Jefté à sua disposição ao longo da temporada. Restariam o Piquerez, titular absoluto, e o Arthur, que deixou excelente impressão. Não foram uma ou duas, foram várias vezes em que se especularam que o Palmeiras contrataria um lateral esquerdo para a janela de julho. E a justificativa da minha fonte no Palmeiras para negar qualquer possibilidade de acordo é que o Palmeiras tinha 3 laterais à disposição. Sem o Jefté, certamente esse barulho em relação a um lateral esquerdo novo vai aumentar. Mas a pergunta que eu deixo para você, qual é a lógica de contratar um lateral esquerdo, tendo o Piquerez, um dos melhores da posição na América do Sul, e o Arthur, que tem demonstrado enorme capacidade e potencial para se tornar peça super importante? Imagino que o Palmeiras, que não pretende gastar muito dinheiro, vai priorizar a contratação de outras posições, mesmo com a ausência de Jefté, possivelmente até o fim da temporada. Você pensa diferente? Acha que o Verdão precisa de um lateral esquerdo? Já usa o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau!